Olá, amados! Hoje eu vim falar sobre um filho e a sua mãe, o profeta Samuel e a sua mãe Ana. Samuel foi um menino que foi fruto de oração, uma oração pura, sincera, verdadeira. Foi uma oração sem palavras, foi com gemidos inexprimíveis. Tanto é que quando ele a viu orando, ele achou que ela estava embriagada. Ana era uma mulher triste, angustiada, tribulada, mas também ela era uma mulher forte e humilde. Seu marido Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E por isso Penina atribulava muito Ana, irritava, ela provocava muito, pelo fato dela não ter filhos, que ela era estéril. E assim era todos os anos quando eles subiam à casa de Deus em Siló para adorá-lo. Mas Ana, com toda a sua humildade, ela ia se derramar aos pés do Senhor. Ela orava e chorava abundantemente. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e se de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana falava com Deus em seu coração, mas a sua voz não se ouvia, por isso que Eli a julgou embriagada, mas o Senhor a ouviu. Não importa quem estivesse em volta, se ninguém estava ouvindo, o Senhor ouviu a sua petição. E quando Ana concebeu, ela chamou o seu nome Samuel, porque ela o tinha pedido ao Senhor. E ela não se esqueceu do voto que ela havia feito com Deus. Então, logo após o desmame, ela levou o menino até o templo para cumprir a sua promessa. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28 diz: Por este menino orava eu, que o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Ela o entregou ali para ser criado dentro da casa de Deus, com o propósito de servir a Deus, para uma vida sacerdotal e pura. E ele cresceu e apareceu perante ao Senhor, mesmo com todos os maus exemplos dos filhos de Eli, que ali profanavam o templo do Senhor. Na sua mocidade, Deus falou com ele e ele estava pronto para ouvir ao Senhor. Ele se dispôs a ouvir e obedecer. Ele foi um homem forte e temente a Deus. Ele falava e fazia o que o Senhor pedia. Ele foi juiz, profeta e sacerdote na casa de Deus. Alguém que foi fruto de oração e de ensino na casa de Deus, que estava atento para ouvir e obedecer a Deus. Por isso a Bíblia diz: Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois até envelhecer não se desviará dele. Pai e mãe, não deixem de orar pelos seus filhos. Ensinem eles no caminho certo, assim como Jesus nos ensinou. Lembre-se sempre do incrível exemplo de Ana e Samuel. Ana foi uma mãe que entregou seu filho, consagrou seu filho a Deus. E Samuel foi um filho que cumpriu o propósito que a sua mãe havia feito para com Deus. Que desde a infância até a velhice jamais se desviou do seu caminho, pois ele foi ensinado daquela forma. Pai e mãe, não deixem jamais de orar pelos seus filhos, jamais, nunca desistam dos seus filhos. Por mais difícil que esteja a situação, Deus está ouvindo o teu clamor. Deus sempre ouve um coração contrito. Não deixa de orar pelo teu filho. Não esquece jamais dele. Porque Deus está olhando e Deus está provendo, Ele está trabalhando. Então, ora e aguarda, espera no Senhor. Que no final o propósito de Deus vai se cumprir na vida do teu filho. Então, não para de orar. Só aguarda em Deus, que o tempo é dele. E ele sabe o tempo certo para tudo. Ele não chega adiantado e nem atrasado, é no tempo exato. E era isso que eu queria trazer hoje. Fiquem com Deus, mais uma semana abençoada e até mais.